Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Porquê é que os médicos tarefeiros são indispensáveis no SNS? Mesmo sem uma nova proposta do Governo, a UGT entende que a reunião com a Ministra do Trabalho correu bem. Agora é manter o diálogo e a participação na greve geral também, referiu Mário Mourão no final do encontro aos jornalistas. Há mais de 4 mil médicos a trabalhar à hora no SNS, dos quais 75% têm vínculo profissional com o Estado ou com o setor privado. A despesa com os prestadores de serviços médicos atingiram os 230 mil euros em 2024 e ascendiam já a 162 milhões nos primeiros 8 meses deste ano. O Ministério da Saúde e a recém-criada Associação dos Médicos Prestadores de Serviços reuniram ontem pela primeira vez. O Governo quer diminuir o valor pago à hora a estes clínicos, que varia consoante a carreira de cada um, as necessidades do sistema e a área geográfica de trabalho, e impedir que os médicos que saem do Serviço Nacional de Saúde trabalhem à tarefa durante 3 anos. A associação que representa os tarefeiros comprometeu-se a entregar um documento com as suas reivindicações até ao final do ano, sabendo-se que defende a manutenção das regras que definem o valor à hora pago, negociado com cada União Local de Saúde nos contratos de prestação de serviço. São estes clínicos quem assegura a maioria dos serviços de urgência no país e que chegaram a falar na hipótese de uma paralisação, entretanto suspensa. Inês Schreck, jornalista do Público, especialista em saúde, é a convidada deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Inês Schreck, bem-vinda a este P24. O Ministério da Saúde e a recém-criada Associação dos Médicos Prestadores de Serviço reuniram ontem pela primeira vez. O que é que surgiu desta reunião de conclusivo? Olá, Amílcar. De facto, houve esta primeira reunião, foi um encontro mais de aproximação e de exposição de ideias e de preocupações da parte dos médicos prestadores de serviço com estas novas regras que o Ministério da Saúde, que o Governo quer implementar. Daquilo que percebemos e do que foram as declarações do Presidente da Associação, saíram satisfeitos da reunião, foram bem recebidos e dizem que os raciocínios estão alinhados e, de certa forma, parece que isto vai ter continuidade porque explicaram que vão até ao final do ano apresentar um conjunto de propostas, no fundo, com as quais pretendem tornar a situação dos tarefeiros mais regulada e disciplinada, digamos assim. Aquilo que não se percebe muito bem é exatamente o que via que estes médicos querem tomar. Eles dizem que querem integrar o SNS, mas não se percebe muito bem como. Muitos deles são de várias situações diferentes, mas muitos deles são médicos não especialistas. Isso significa que não conseguem, não podem vincular-se ao SNS nessa condição. E, portanto, agora têm a oportunidade, com esta nova especialidade que foi criada de medicina de urgência e emergência, de entrarem por essa via. Mas não sabemos bem, resta saber se estão confortáveis com o que implica aceder por esta via da especialidade, porque sabemos que estes médicos ganham à hora e ganham valores, enfim, que são, em alguns casos, superiores aos dos médicos que estão nos quadros, e não sabemos se eles estão disponíveis para fazerem uma espécie de uma marcha atrás, ou seja, entrarem na especialidade como internos ou, portanto, a receberem como os médicos que estão na base da carreira. Lembro que são médicos que trabalham há muitos anos neste regime, e, portanto, que já acumulam alguma experiência, e aquilo que dá a entender é que eles pretendem aqui uma espécie de equivalência para um lugar mais alto na carreira. Mas resta saber se vão conseguir chegar a bom porto com essas intenções. Por um lado há uma questão de carreira, por outro lado há também a questão da redução do valor pago à hora, que é uma das principais prioridades do Ministério. A redução do valor pago à hora é a solução que é encontrada para diminuir a despesa, mas não diminui a necessidade destes profissionais, não é? Qual é que pode ser a consequência disto na oferta clínica dos hospitais, sabendo-se que a maior parte dos serviços de urgência são segurados por médicos nestas condições? Não sabemos ao certo qual será a consequência. Sabemos que de facto pode haver uma reação imediata dos médicos prestadores de serviço, uma reação de desagrado,
e que estes deixem, por exemplo, de dar disponibilidades. É essa a grande preocupação. Só para que se perceba um pouco melhor, estes médicos são eles que dizem todos os meses aos hospitais quando é que querem trabalhar, que turnos é que estão disponíveis para assegurar. E se o deixarem de fazer, de facto, muitas urgências podem parar. E porque não há nos quadros do SNS especialistas neste momento suficientes para garantir a resposta a 100%. E, portanto, e com a agravante que nesta altura do ano, em que temos a atividade gripal a aumentar e a procura dos serviços também, portanto, podemos ter aqui uma situação bem complicada do ponto de vista da resposta das urgências aos doentes. Inês, explica-nos como é que o recurso pontual a médicos tarefeiros, uma prática que tem cerca de 20 anos, se tornou em algo indispensável no Serviço Nacional de Saúde, a ponto de uma eventual paralisação que eles decretem possa colapsar a resposta dos hospitais portugueses. É verdade, o recurso a estes médicos prestadores de serviço tornou-se indispensável, mas eu diria que é preciso, se calhar para perceber um pouco melhor como tudo aconteceu, é preciso recuar quase 2 décadas. Este regime de prestação de serviços começou por ser usado pelos jovens médicos que não conseguiam aceder à especialidade e faziam umas horas nas urgências durante 1 ou 2 anos como forma de se sustentarem enquanto não conseguiam então aceder à especialidade. Mas, de facto, isto foi se tornando um modelo cada vez mais recorrente e eu penso que podemos dizer que a grande viragem terá acontecido nos anos da Troika. Isto porque há aqui uma explicação financeira por trás disto, é porque os gastos com a despesa com estes médicos não entra na rubrica de despesa com pessoal dos hospitais. E, portanto, havia uma grande pressão na altura para que esta despesa com pessoal na administração pública fosse reduzida e, portanto, esta foi uma forma de esconder esta despesa. Portanto, esta despesa com os prestadores de serviço entra numa rubrica diferente, a rubrica de aquisição de bens e serviços, onde entram uma data de despesas, de gastos, como os medicamentos, os exames, e, portanto, ficava ali sem se perceber exatamente ali o que era aquela despesa, que aquilo era despesa com pessoal. E, portanto, várias fontes têm vindo a explicar que durante esse período de assistência financeira a Portugal, a contratação de tarefeiros foi uma forma de esconder, de facto, a despesa com os ordenados dos médicos. E essa despesa escondida, entre aspas, foi crescendo à medida que também se agravou a carência de médicos no Serviço Nacional de Saúde. No meio disto também surgiram as empresas de recrutamento, dos prestadores de serviço. Boa parte da prestação de serviços que hoje é feita no SNS é feita através destas empresas. Portanto, eles aproveitaram o negócio e, de certa forma, os hospitais aproveitaram-se também porque estas empresas lhes facilitavam a vida na medida em que davam, portanto, disponibilidades de médicos para completar as escalas das urgências. E o problema é que, de facto, estas necessidades pontuais passaram a ser diárias e imprescindíveis. E boa parte dos serviços de urgência do país está, de facto, segura por estes médicos prestadores de serviços. Tornaram-se indispensáveis e tornaram-se também mais caras, o que é um paradoxo. Estas empresas são geridas por médicos, são empresas que surgiram para aproveitar esta oportunidade de negócio? Há, de facto, as duas realidades. Há empresas que são empresas de recrutamento de profissionais, e às vezes não só de médicos, de enfermeiros, umas só nas áreas da saúde, outras em várias áreas. E há também empresas que foram sendo criadas, portanto, empresas unipessoais, que são criadas pelos médicos, que fazem prestação de serviços. E são criadas porque, do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso para um médico receber através da sua empresa do que fazer todos os descontos que implicam os recibos verdes, digamos assim. Inês, há uma série de saídas de médicos no SNS, há esta questão dos tarefeiros. Isto obriga a olhar para a carreira médica do SNS de outra forma? Ela é suficientemente apelativa neste momento para estes profissionais ou é necessário algum incentivo para que o serviço público consiga atrair mais profissionais? Não, de facto é preciso uma carreira apelativa. Os médicos têm vindo a ser feitas, tem vindo a haver negociações entre os sindicatos e
e o Ministério da Saúde. Já houve algumas melhorias introduzidas com o anterior governo, o último governo de António Costa, e com o que depois foi continuado num acordo com os médicos no atual governo, mas continuam as queixas, portanto, a ser muitas, e há sindicatos médicos, como é o caso da FNAM, que entendem que, de facto, as condições de trabalho são cada vez piores e que não há, de facto, uma verdadeira valorização dos médicos que estão no SNS. Para acabar, estes médicos reuniram-se no grupo de WhatsApp, o que é uma novidade neste setor. Estes médicos acabaram por criar uma associação. Porquê uma associação e porquê não um enquadramento sindical ou enquadramento na ordem? Estes médicos, enquanto prestadores de serviço, não são representados pelos sindicatos médicos. Os sindicatos médicos apenas representam médicos que têm vínculo ao SNS. E são os sindicatos médicos os únicos que podem negociar com a tutela questões profissionais, questões relacionadas com as questões salariais. Em relação a porque é que estes médicos criaram esta associação, enfim, este tema surgiu em meados de outubro, foi um movimento que surgiu nas redes sociais, e quando se percebeu que quando estes médicos disseram que queriam dialogar com a ministra rapidamente disse que só podia fazê-lo com associações socioprofissionais legitimamente criadas. Portanto, eles optaram então por criar esta associação para poderem dialogar com a ministra. Eu repito que acho que é mesmo dialogar, porque eles não têm poder para negociar, tal como têm os sindicatos. Por exemplo, posso dar o exemplo da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que também representa, neste caso, os administradores hospitalares, que está a tentar a valorização, a criação de uma carreira, a valorização dos seus profissionais, mas tem de fazê-lo através de um sindicato para conseguir. Portanto, é preciso haver um sindicato a mediar as negociações. Inês Schreck, obrigado por teres vindo ao P24. Um bom fim de semana. Confiança, a palavra que sintetiza o ponto em que nos encontramos é a palavra confiança. Sem surpresas, o Orçamento do Estado para 2026, o segundo de Luís Montenegro enquanto Primeiro-Ministro, foi aprovado ontem com os votos a favor do PSD, CDS e a abstenção do PS. Chega, Iniciativa Liberal, PAN, PCP, Bloco de Esquerda e JPP e Livre votaram contra. Luís Montenegro afirmou que, no cômputo geral, o orçamento não sai desvirtuado. Pela sua estimativa, as propostas aprovadas pela oposição, à revelia da vontade do PSD, a recusa da atualização das propinas à taxa da inflação e a aprovação de isenções de portagens custarão cerca de 100 milhões de euros, ou seja, estão dentro da margem de cerca de 260 milhões que o Ministro das Finanças apontara como valor do excedente orçamental. Obrigado por ouvir o P24. Tenham um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.